O bebê não podia chorar. Essa era a única regra sem exceção. A única norma que não admitia um segundo de dúvida, nenhum instante de piedade, nem sequer a margem mínima que se concede em circunstâncias normais ao instinto mais primitivo e mais honesto que existe sobre a terra. O choro de um recém-nascido reclamando o mundo ao qual acabou de chegar. Naquela noite de inverno na Polônia, com a neve esmagando o silêncio sobre os telhados e as botas alemãs ecoando no calçamento das ruas, com aquela cadência mecânica e ameaçadora que os habitantes dos territórios ocupados tinham aprendido a reconhecer antes mesmo de abrir os olhos, uma mulher segurava entre os seus braços uma criatura de poucas horas de vida e sabia, com a clareza brutal que só existe quando a morte está do outro lado de uma porta fina, que se aquele bebê emitisse um único som, dezenas de pessoas morreriam antes do amanhecer. Não era uma metáfora. Não era o exagero próprio do medo. Era a aritmética exata e impiedosa da ocupação nazi, calculada com a mesma frieza com que se calculavam os horários dos comboios. O que ninguém sabia era que aquela situação, aquela cena que parece impossível mesmo para quem a imagina à distância segura do tempo e da paz, não era o momento mais sombrio daquela noite. Era apenas o início de algo que desafiaria durante décadas a capacidade humana de compreender até onde pode chegar um ser humano quando decide salvar outro ser humano sem importar o preço, sem calcular o risco, sem reservar uma porta de escape. A história que estão prestes a ouvir não é a história de heróis de cinema, de homens e mulheres que agem com a serenidade inabalável de quem nunca sente medo. É a história de pessoas que sentiam um medo descomunal. Um medo que lhes apertava o peito e lhes esvaziava o estômago e lhes fazia tremer as mãos. E que mesmo assim tomaram decisões que a maioria dos seres humanos não seria capaz de tomar, porque a maioria dos seres humanos nunca teve de escolher entre a própria vida e a de um desconhecido no tempo que uma bota demora a bater no chão. E, no entanto, para entender o que aconteceu naquela noite, é preciso recuar. É preciso voltar a um momento anterior, a uma Europa que ainda não sabia do que era capaz de fazer a si mesma. As cidades onde judeus e não-judeus partilhavam ruas e mercados e vizinhanças com aquela normalidade cotidiana que só se aprecia quando já não existe. É preciso voltar a um tempo em que os nomes que depois se tornariam sinônimos do horror eram ainda apenas nomes de lugares no mapa, cidades com história e vida própria, com cafés e bibliotecas e escolas onde as crianças aprendiam matemática sem saber que o mundo lhes estava a construir um destino que nenhum professor teria podido ensiná-las a compreender. É preciso voltar ao princípio para entender como se chega a uma cave, a uma parede falsa, a um bebê que não pode chorar, a um oficial que grita uma ordem na língua de uma ocupação que se instalou sobre a Europa como uma noite que não tem intenção de terminar. Foi em Tionze, quando a pergunta que organiza tudo o que estão prestes a ver se tornou inevitável. A pergunta que há décadas é feita por quem estuda este período e que nunca obtém uma resposta verdadeiramente satisfatória. Porque nenhuma resposta pode satisfazer por completo quando a pergunta tem a ver com o mais sombrio e o mais luminoso que convivem dentro do mesmo animal que chamamos de ser humano. O que leva uma pessoa, no momento em que o perigo é máximo e a possibilidade de escapar sem culpa existe, a decidir ficar, a decidir proteger, a decidir arriscar absolutamente tudo o que tem e tudo o que é por alguém que talvez não conheça, talvez não compreenda, talvez jamais volte a ver. E o seu reverso inevitável, a pergunta que viaja sempre no mesmo vagão:
O que leva outra pessoa, criada na mesma cidade, sob o mesmo céu, com o mesmo frio do mesmo inverno, a escolher a delação, a escolher a indiferença, a escolher olhar para o outro lado, ou pior, apontar com o dedo a direção exata onde está escondido aquele que treme. O que aconteceu a seguir mudaria tudo o que acreditavam saber sobre os limites do medo e os limites da coragem, sobre a fronteira finíssima que separa o algoz da vítima e o covarde do herói, e sobre um oficial nazista que entrou num quarto, gritou uma ordem que gelou o sangue de todos os presentes. E ouviu, em resposta, algo que não esperava ouvir: o choro de um bebê. Mas não do bebê que procurava. O choro que salvou 90 vidas, Polônia, inverno de 1942. Não era o frio o que mais matava naqueles anos S, embora o frio matasse. Não era a fome, embora a fome também matasse. O que mais matava era o som. Uma pigarra no momento errado. Um soluço que não chegava a tempo de ser abafado entre as mãos. O choro de um recém-nascido num quarto que se supunha vazio, numa casa que se supunha desabitada, numa rua pela qual um oficial das SS acabara de ordenar uma revista completa e sem exceções. Porque alguém havia dito algo a alguém, ou alguém havia visto algo que não deveria ter visto, ou simplesmente porque no inverno de 1942, na Polônia ocupada, não era preciso nenhum motivo concreto para que homens com uniformes negros e botas, que ressoavam sobre o paralelepípedo gelado, decidissem que era uma boa hora para abrir portas que ninguém os havia convidado a abrir. A casa ficava em Żołkiew, uma cidade pequena na região da Galícia Oriental, um lugar que antes da guerra havia tido uma comunidade judaica de mais de 3.000 pessoas que havia séculos construíam sinagogas, escolas, comércios e o tipo de vida cotidiana que só se aprecia em toda a sua magnitude quando alguém a ameaça de destruí-la pela raiz. No outono de 1942, a maioria desses 3.000 já havia sido deportada para Belzec, um nome que naqueles meses ainda soava como um lugar geográfico qualquer, mas que a história transformaria em sinônimo de algo tão brutal que a linguagem humana levaria gerações para encontrar palavras suficientemente precisas para descrevê-lo. Os que permaneciam em Żołkiew, os que haviam sobrevivido às primeiras deportações, os que há encontrado esconderijos ou tinham pagado fortunas por documentos falsos, ou simplesmente tinham tido aquela combinação de astúcia, desespero e sorte, que naqueles tempos era a única moeda que valia alguma coisa. Eram pessoas que viviam com a certeza de que cada dia era uma negociação com o impossível. O que ninguém sabia era que debaixo daquela casa, numa cave que não aparecia em nenhuma planta municipal e que não tinha existido até que umas mãos polacas a construíram com a urgência silenciosa de quem sabe que o tempo está a acabar, havia 17 pessoas comprimidas num espaço que teria sido apertado para 4. 17 pessoas que há semanas não viam a luz natural, que tinham aprendido a comunicar-se por gestos, porque até o sussurro mais baixo podia filtrar-se pelo soalho de madeira e chegar aos ouvidos de alguém que não devia ouvi-lo. Que tinham organizado a sua existência subterrânea com a precisão meticulosa e quase absurda de quem transforma a sobrevivência numa rotina, porque a alternativa, que é pensar no que significa verdadeiramente aquilo que está a viver, é demasiado grande para caber dentro de um ser humano sem o partir por completo. Entre essas 17 pessoas, havia uma mulher grávida. O seu nome era Pep Kali e estava no 9º mês de gravidez, no momento em que as coisas chegaram ao seu ponto de ruptura. A história de Pep Kali era a história de toda a sua geração, contada num único corpo,
num único ventre que crescia com a obstinação biológica da vida, enquanto o mundo lá fora trabalhava sistematicamente na direção N contraria. O seu marido, Shepsele Melman, tinha conseguido que um homem chamado Fedor Swirstzak os acolhesse naquele porão. Um ucraniano que não tinha nenhuma obrigação moral de arriscar a sua vida nem a da sua família. E que mesmo assim o tinha feito com uma serenidade que desconcertava quem não entendia que a verdadeira coragem nem sempre chega acompanhada de grandes declarações, mas às vezes de uma cadeira que se afasta um pouco, de uma porta que se fecha com cuidado, de um porão que se escava de noite enquanto os vizinhos dormem. Fedor sabia o que significava esconder judeus em 1942 na Polônia ocupada. Significava que, se os alemães encontrassem aquelas pessoas, não as matariam apenas a elas. Significava que o matariam a ele, e a sua esposa, e aos seus filhos, e que provavelmente queimariam a casa a seguir. Porque era assim que funcionava o sistema de terror concebido para que ninguém que pudesse ajudar quisesse correr esse risco. E mesmo assim, Fedor tinha dito que sim. E mesmo assim, tinha pegado numa pá. E mesmo assim, tinha construído essa parede. Mas a história não terminava aí. Porque as histórias que importam nunca terminam onde se esperaria que terminassem. Pepe Kalle entrou em trabalho de parto na madrugada, do mesmo dia em que os alemães chegaram, com aquela crueldade do acaso que a história repete com uma frequência que já não pode chamar-se coincidência, mas sim algo mais parecido com uma prova, com uma pergunta formulada na linguagem mais brutal possível. Até onde pode chegar um ser humano quando já não lhe resta nenhuma boa opção? Apenas opções que são diferentes graus do impensável. As contrações começaram antes do amanhecer. Silenciosas a princípio como tudo o que acontecia naquele porão. E depois, cada vez menos silenciosas. E depois, impossíveis de controlar. Porque o corpo humano, no momento do parto, tem as suas próprias leis e não negocia com o medo, nem com as botas que soam lá em cima, nem com o oficial que grita ordens numa língua que todos naquele porão entendiam perfeitamente, embora preferissem nunca tê-la entendido. Foi então que alguém tomou a decisão mais terrível e mais corajosa que um ser humano pode tomar. A decisão de que aquela criança não podia nascer a chorar. O homem que construiu o silêncio. Kazimierz Ptak não era carpinteiro de profissão. Mas as suas mãos pareciam dizer o contrário. Tinha os nós dos dedos partidos pelo trabalho, as palmas calejadas por anos a segurar ferramentas que não lhe pertenciam, e uma forma de olhar para essa madeira que só tem os homens que aprenderam a ler os materiais, como outros leem palavras impressas num livro. Era instalador de canalização no bairro de Podgórze, em Cracóvia. Um homem de 42 anos que antes da guerra tinha levado uma vida perfeitamente comum, composta de coisas perfeitamente comuns. Uma esposa que fazia o melhor bigos da rua Limanovskiego. 2 filhos que estudavam na escola paroquial. E o hábito de tomar um copo de vodka às sextas-feiras à tarde com os mesmos 3 amigos com quem tinha crescido. Tudo isso tinha terminado em setembro de 1939 com o mesmo estrondo com que terminaram milhões de vidas ordinárias em toda a Europa Central. E Kazimierz Ptak havia compreendido antes do que muitos que o mundo que conhecia não iria se recuperar sozinho assim tão facilmente. O que ninguém sabia era que por trás daquelas mãos de encanador existia uma capacidade para o cálculo silencioso que os alemães jamais teriam conseguido imaginar em um homem que consideravam parte da paisagem humana dispensável de uma cidade ocupada. Ptak havia começado a colaborar com a rede clandestina polonesa no inverno de 1941,
A princípio de maneiras pequenas, quase invisíveis, transportando documentos falsos dentro de tubos de canalização que cruzavam bloqueios militares sem levantar suspeitas, entregando mensagens codificadas em casas onde a fumaça das chaminés era o único sinal de que alguém ainda habitava o interior. Mas quando Joseph Svonarz, o homem que coordenava os esconderijos da rede no setor sul da cidade, explicou o que precisava construir no porão da casa da rua Josefinska, Ptak escutou em silêncio durante 20 minutos e então fez uma única pergunta. Perguntou quando podia começar. O problema técnico era de uma complexidade que teria desanimado qualquer profissional honesto da construção. Não se tratava simplesmente de erguer uma parede falsa, porque uma parede falsa mal construída não engana ninguém. E os homens que iriam inspecionar aquele porão não eram soldados de reposição com 16 anos e botas novas. Eram oficiais da Gestapo com anos de experiência vasculhando casas na Polônia, na França, nos Países Baixos, em qualquer cidade onde alguém tivesse tentado esconder o que o Reich considerava que não tinha direito de existir. Esses homens batiam nas paredes com os nós dos dedos, mediam distâncias com o olhar, contavam degraus, comparavam a profundidade aparente de um cômodo com a profundidade real do edifício vista da rua. Sabiam exatamente como soa uma parede maciça diante de uma parede que oculta um espaço vazio, e Ptak sabia disso. E isso significava que o vão entre a parede real e a parede falsa não podia ser um vão. Precisava estar preenchido de maneira tão precisa que o som dos nós dos dedos, ao bater, não entregasse nada. Foi então que Ptak inventou algo que não tinha nome porque não existia antes de ele construí-lo. Utilizou uma combinação de areia úmida compactada entre as duas camadas de madeira e fragmentos de tijolo moído dispostos em uma densidade calculada a olho, sem instrumentos de medição, confiando apenas em décadas de conhecimento acumulado sobre como o som e a vibração viajam através dos materiais. Trabalhou de noite durante 3 semanas consecutivas, sozinho, sem que ninguém entrasse no porão enquanto construía, porque cada pessoa a mais era uma variável a mais. E as variáveis a mais naquele tipo de trabalho tinham o hábito de se transformar em cadáveres. As tábuas ele conseguiu de 4 fontes distintas para que nenhum fornecedor tivesse uma visão completa do que estava sendo construído. E os pregos ele fervia antes de usá-los, porque pregos fervidos penetram a madeira sem o mesmo estalo seco que os pregos frios. E rangido num porão às 3 da manhã. Numa cidade onde os alemães tinham ouvidos em cada esquina. Era exatamente o tipo de som que podia acabar com tudo. E, no entanto, o problema mais difícil não era a parede em si. O problema mais difícil era o ar. Um espaço fechado com 90 pessoas em seu interior consome o oxigênio com uma velocidade que a maioria das pessoas nunca teve ocasião de calcular, porque a maioria das pessoas nunca precisou fazê-lo. Ptak não era médico nem engenheiro de ventilação, mas havia passado horas suficientes em espaços confinados sob o solo de Cracóvia para saber que o ar viciado não mata de uma vez, mas primeiro tonteia, depois confunde, depois derruba. E que 90 pessoas desmaiando num espaço de 22 metros quadrados durante uma inspeção da Gestapo era um cenário que ia muito além do catastrófico. Projetou então uma rede de tubos de ventilação ocultos que se conectavam ao sistema de esgoto do edifício, aproveitando a circulação natural de ar frio que subia pelos dutos subterrâneos. Uma solução que não teria passado em nenhum exame de engenharia, mas que na prática funcionou durante 16 meses sem uma única falha visível.
enquanto lá fora o mundo seguia seu próprio movimento implacável em direção ao horror. O que aconteceu a seguir mudaria tudo, porque na primeira vez que os alemães cruzaram o limiar daquela casa com suas lanternas e seus cães e suas ordens de revistar cada centímetro de cada cômodo, dentro da parede que Kazimierz Pitak havia construído com as suas mãos de canalizador, havia um bebé de 3 semanas de vida que não tinha maneira nenhuma de compreender o que significava o silêncio. Nem por que razão a mãe o segurava com um desespero tão absoluto que os seus braços tremiam sem emitir qualquer som. O choro que não podia existir, e o homem que o deteve com as suas mãos. O bebé tinha nascido cedo demais. Não no sentido médico da palavra, embora também nesse sentido. Mas no sentido mais brutal que essa expressão pode ter, quando o mundo exterior não é um mundo, mas sim uma máquina de extermínio, que avança rua por rua, casa por casa, nome por nome, à procura exatamente daquilo que aquela família escondia por detrás da parede de madeira que um homem chamado Joseph Kowalski havia erguido com as próprias mãos na cave da sua casa, na rua Gelazna de Varsóvia, durante o outono de 1942. O bebé tinha nascido 3 semanas antes do previsto. E isso significava que tinha chegado ao mundo sem que ninguém pudesse preparar-se para a sua chegada da única forma que naquelas circunstâncias importava, sem que ninguém pudesse ensiná-lo a não existir, que a sua existência era tecnicamente impossível, que respirar era permitido, mas chorar era uma condenação. Porque os bebés não entendem condenações. Os bebés choram porque é isso que os bebés fazem. E esse choro, que em qualquer outro contexto teria sido a música mais doce que uns pais podem escutar, era ali, naquela cave, naquele inverno, naquele ano, o som mais perigoso que um ser humano podia produzir. O que ninguém sabia era que a mãe tinha sabido desde o primeiro momento. Desde o instante em que sentiu que o parto era inevitável e irreversível. Desde o segundo em que percebeu que não havia forma de deter o que o corpo humano põe em marcha quando decide que chegou a hora. Aquela mulher cujo nome era Rivka e que tinha 23 anos e que havia sido professora do ensino primário antes de as escolas fecharem para pessoas como ela. Aquela mulher tinha tomado uma decisão que nenhum livro de história conseguiu descrever com a precisão que merece. Não pensou durante horas, não deliberou, não pediu conselho a ninguém porque não havia tempo para conselhos nem para deliberações. Decidiu no espaço de um segundo, com a clareza absoluta que o terror confere quando atinge a sua temperatura mais alta. E essa decisão foi a seguinte: se o bebê chorasse, ela o sufocaria com as próprias mãos, antes de permitir que esse choro chegasse ao andar de cima. Não era um pensamento de desespero. Era um cálculo. Era a aritmética implacável de quem sabe que um choro pode custar 90 vidas, e que 90 vidas pesam mais do que uma, ainda que essa uma seja a tua. Ainda que essa uma tenha vivido dentro de ti durante 9 meses e tenha o teu nariz e os olhos da tua mãe e uma existência inteira pela frente que o mundo lhe roubou antes que pudesse reclamá-la. E, no entanto, o bebê chorou. Assim tão simples e assim tão terrível. O bebê abriu os pulmões, como fazem todos os bebés no momento em que o ar frio do mundo os toca pela primeira vez, e soltou aquele som que os seres humanos carregamos milhões de anos, programados para ouvir aquele som como um sinal de vida, de chegada, de começo, e que naquele porão soou como um alarme, como uma sirene, como o disparo de largada de uma caçada que não teria compaixão com nenhum dos que estavam do outro lado da parede de madeira. As mãos de Rivka se moveram. A história do que aconteceu no segundo seguinte é uma daquelas histórias que a guerra produz
e que o tempo não consegue digerir completamente. Porque contém uma contradição para a qual a mente humana não está bem equipada. As mãos de uma mãe movendo-se em direção ao próprio filho com a intenção de salvar 90 pessoas, matando uma. As mãos se moveram e depois pararam, porque no mesmo instante em que se moveram, outra coisa aconteceu no cômodo contíguo, separado da cavidade oculta apenas por aquela parede de madeira construída com perfeição artesanal e caiada para disfarçar o cheiro de 90 corpos humanos que havia semanas respiravam o mesmo ar rarefeito. Foi então que o oficial alemão gritou. O grito veio de cima, do assoalho de madeira que era o teto do porão e que rangia sob o peso das botas. E o grito dizia num alemão preciso e administrativo, no tom de quem dá ordens, porque dar ordens é o seu ofício e a sua natureza. Que se havia um bebê naquela casa, que se alguém tinha ouvido um bebê, que chamassem o bebê, que o fizessem chorar de novo para saber de onde vinha o som. E então, naquele instante que não durou mais de 3 segundos, mas que se estendeu na memória de todos os que o viveram, como se tivesse ocupado anos inteiros, soou outro choro. Soou em outro cômodo, soou na parte visível da casa, no quarto dos fundos onde Joseph Kowalski havia instalado um berço vazio ao lado de uma cadeira de madeira e uma janela que dava para o jardim dos fundos. E onde sua esposa Maria, que tinha 41 anos e que jamais na vida havia pisado em nenhum palco, produziu com a própria boca o choro mais convincente que aquelas paredes jamais haviam escutado. Um choro de recém-nascido, fabricado com os pulmões de uma mulher, que sabia que da qualidade daquela atuação dependia tudo o que lhe restava de vida, tudo o que lhe restava de mundo, tudo o que lhe restava de razão para continuar de pé. O que aconteceu a seguir mudaria tudo, porque o oficial alemão subiu as escadas em direção àquele quarto. E o que encontraria ou não encontraria naquela habitação determinaria se a parede de madeira continuaria sendo uma parede ou se tornaria o que sempre estivera prestes a se tornar, a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo daqueles que já não teriam nome. O choro que salvou o choro. O oficial se chamava Heinrich Lüders e carregava 4 horas de busca quando chegou à porta daquele quarto. 4 horas percorrendo cada centímetro daquela casa nos arredores de Varsóvia com a metodologia fria e exaustiva de alguém que aprendeu que os esconderijos não se encontram onde as pessoas os procuram, mas exatamente onde ninguém pensaria em procurá-los. Havia batido tetos com a coronha do rifle. Tinha enterrado a baioneta entre as tábuas do soalho à procura do som oco que denunciaria uma cavidade por baixo. Tinha revistado o interior dos armários, o espaço atrás dos fogões, o vão sob as escadas onde a família guardava ferramentas enferrujadas que ninguém tocava há anos. E em cada divisão, em cada canto, em cada parede que batia com os nós dos dedos à espera de um eco diferente, não tinha encontrado nada. Apenas madeira, apenas pedra, apenas o silêncio obediente de uma casa que parecia não guardar nenhum segredo. O que ninguém sabia era que naquele preciso instante, do outro lado da parede de madeira da cave, uma mulher chamada Marta segurava um bebê de 7 semanas contra o peito, com uma pressão que era ao mesmo tempo carícia e súplica. Com os lábios colados, a cabeça quente do pequeno e os olhos fechados com a intensidade de quem reza sem palavras, porque as palavras ocupam espaço no ar. E o ar, naquele esconderijo, não pertencia a ninguém, mas a todos por igual. E desperdiçar nem uma única molécula dele em algo que não fosse sobreviver era um luxo que nenhum dos 90 se podia dar. O bebê tinha chorado 20 minutos antes. Um choro pequeno, breve. O choro faminto de um recém-nascido
que não compreende o conceito de silêncio obrigatório nem a geometria do perigo, e que expressa a sua necessidade com a honestidade absoluta e devastadora de quem ainda não aprendeu que o mundo pode castigar a verdade com a morte. Esses 20 minutos tinham sido os 20 minutos mais longos na memória de todos os que os viveram. Mas a história não terminava ali, porque a história nunca termina no momento em que parece mais perto do abismo. O que Lüders não sabia, o que nenhum oficial alemão que vasculhasse aquela zona durante aqueles meses chegaria a saber jamais, era que a família que vivia no andar de cima havia construído o seu sistema de sobrevivência não sobre a impenetrabilidade do esconderijo, mas sobre algo muito mais frágil e muito mais poderoso ao mesmo tempo. A lógica do engano ativo. Quando o bebê do porão chorou, a mulher do andar de cima, uma polonesa de 42 anos, chamada Zofia Wierzbicka, que havia perdido o marido no bombardeio de setembro de 1939, tomou nos braços a sua neta de 3 meses, apertou-a contra o peito, esperou 2 segundos contados com a precisão de quem ensaiou esse momento dezenas de vezes na própria cabeça e começou a chorar junto com ela. Não a simular que chorava, a chorar de verdade com as lágrimas que lhe nasciam sozinhas de uma dor que não precisava ser fingida porque levava anos se acumulando sem que ninguém lhe tivesse dado permissão de sair. O choro da menina de cima cobriu o choro do bebê de baixo. E o oficial Lüders, quando abriu a porta do quarto onde Zofia embalava a pequena com aquela desesperança autêntica que não pode ser encenada, franziu o senho, olhou durante 3 segundos que valeram 3 eternidades e fechou a porta. Foi então que o silêncio do porão mudou de natureza. Até aquele momento havia sido um silêncio de terror puro, o silêncio contraído e sem óxido de quem aguarda o impacto de algo inevitável. Depois que os passos de Lüders se afastaram pelo corredor lá em cima e o barulho de suas botas foi se apagando até desaparecer atrás da porta principal, o silêncio se transformou em algo completamente diferente. Tornou-se o silêncio de 90 pessoas que compreendem simultaneamente que continuam vivas, que o milagre aconteceu, que o mecanismo impossível da conspiração humana funcionou mais uma vez com uma precisão que nenhum relojoeiro poderia ter garantido. Esse silêncio durou exatamente o tempo que levaram para se ouvirem os passos lá fora, se afastando pelo caminho de cascalho, se perdendo entre o vento de novembro que varria as ruas vazias daquele bairro, que a guerra havia ido esvaziando de ruído e de gente, e de tudo aquilo que faz com que um lugar pareça habitado por seres humanos, e não pelo medo que deixa para trás quando se instala de vez. E ainda assim, ninguém no porão falou, ninguém chorou, ninguém se mexeu durante os 20 minutos seguintes, porque a disciplina que os mantinha vivos não era a disciplina do medo, mas a disciplina do conhecimento. E todos sabiam que os alemães às vezes voltavam, que o truque do oficial que partia e retornava meia hora depois, fingindo ter esquecido algo, era um recurso tão antigo quanto a própria guerra e tão eficaz como no primeiro dia. Só quando Zofia Wierzbicka desceu as escadas, abriu a porta disfarçada na parede de madeira e enfiou a cabeça com os olhos ainda marejados e uma expressão no rosto que não era exatamente alívio, mas algo mais complexo e mais difícil de nomear. Só então o ar do esconderijo mudou e Marta apertou o bebê com uma ternura diferente. E alguém no fundo daquela escuridão pronunciou em voz muito baixa, quase imperceptível, uma única palavra em Yiddish que significava ao mesmo tempo obrigado, e ainda e amanhã. O que aconteceu a seguir mudaria tudo.
porque naquela noite Zofia tomou uma decisão que ninguém lhe havia pedido que tomasse e que colocaria em movimento uma cadeia de consequências que nenhum dos 90 jamais teria podido imaginar. O choro que salvou 90 vidas. O oficial parou. Suas botas deixaram de golpear o assoalho de madeira com aquela cadência metódica e ameaçadora que os homens das SS haviam transformado em uma forma de linguagem própria. Um idioma feito de sola e autoridade que as vítimas aprendiam a interpretar antes de aprender qualquer outra coisa sobre como sobreviver num mundo ocupado. Ele parou e virou a cabeça em direção ao canto da sala, de onde havia chegado o choro. Aquele segundo choro que não estava previsto em nenhum plano, que não constava em nenhum protocolo de emergência, que jamais havia sido ensaiado, porque ninguém, absolutamente ninguém, havia imaginado que a solução para um momento de crise tão extrema pudesse tomar a forma de um recém-nascido chorando num cômodo contíguo, exatamente no instante preciso em que era necessário. O oficial franziu o senho. Não porque sentisse compaixão, que não sentia, mas porque sua mente de militar treinado estava recalibrando a situação, reorganizando os dados disponíveis, procurando a coerência de que precisava para decidir se o que tinha diante de si era uma ameaça que devia ser perseguida até as últimas consequências, ou simplesmente o cenário exatamente tão ordinário quanto parecia ser. O que ninguém sabia era que aquele segundo choro não havia sido espontâneo. Irena Sandler, que há meses vinha construindo uma rede de resgate que operava debaixo do nariz da administração nazi, com uma precisão que beirava o inverossímil, havia aprendido desde o início que o maior inimigo da sobrevivência não era o perigo evidente, mas a pausa, esse segundo de silêncio em que a mente treinada de um oficial começava a formular perguntas que não deviam ser formuladas. E havia aprendido também, com a pedagogia cruel que só a guerra é capaz de ensinar, que a melhor resposta a uma pergunta perigosa era outra pergunta mais urgente, outro ruído mais imediato, outra necessidade mais física e mais animal, que desviasse a atenção para onde ela decidisse que devia ser desviada. O segundo choro havia vindo do quarto onde Stefania Wislinska, uma das colaboradoras da rede, segurava nos braços o seu próprio filho de 3 meses, com a instrução precisa de não o deixar chorar em circunstância alguma. E a instrução contrária, igualmente precisa de fazê-lo chorar, caso ouvisse determinada palavra pronunciada em determinado tom, através da parede que separava as duas divisões. Mas a história não terminava aí, porque o oficial não foi embora imediatamente. Os homens das SS nunca iam embora de imediato, porque partir sem ter encontrado nada era, na sua lógica, uma forma de fracasso. E o fracasso era uma categoria que o seu treino havia apagado quase por completo do repertório de respostas aceitáveis. Ficou parado no centro do quarto, durante o que os testemunhos posteriores descreveriam como entre 2 e 4 minutos. Embora os que estavam escondidos do outro lado da parede falsa se lembrassem desses minutos como algo equivalente a várias horas, a várias vidas, ao tempo que o universo inteiro leva para decidir se vai continuar a existir ou não. E durante esses minutos, o oficial olhou para as paredes com uma atenção que fazia de cada respiração contida do outro lado um ato de uma coragem quase sobre-humana. Porque respirar em silêncio, quando o terror comprime o peito por dentro, é uma das coisas mais difíceis que se pode pedir ao corpo humano. E ainda assim, 90 pessoas estavam a fazê-lo simultaneamente naquele porão, com paredes de madeira perfeitamente comuns. Foi então que o oficial fez algo que ninguém havia antecipado. Abaixou-se e colocou a palma da mão sobre o chão de madeira
com aquela concentração quase profissional de quem não está à procura de nada concreto, mas deixando que os seus sentidos decidam por ele, escutando com as pontas dos dedos o que os ouvidos talvez não consigam captar, medindo a temperatura do chão, a vibração residual, o eco mínimo de um espaço que poderia ser maior do que parece. Era uma técnica que alguns oficiais haviam desenvolvido por intuição própria e outros haviam aprendido diretamente nos cursos de detecção de SCOM ditadas pelas SS a partir de 1942, quando ficou claro que a resistência clandestina nos territórios ocupados era mais sofisticada do que o Reich havia querido admitir nos seus primeiros relatórios de inteligência. O homem que construiu aquela parede falsa chamava-se Joseph Cyrankiewicz e tinha calculado não apenas a espessura visual, mas a ressonância acústica do conjunto, escolhendo uma madeira específica que absorvesse o som de forma diferente do que faria o vazio, criando uma espécie de armadilha auditiva capaz de transformar o silêncio do esconderijo no silêncio completamente normal de uma parede que não tem nada por trás. E ainda assim, naquele momento, com a palma da mão de um oficial nazista apoiada no chão, a menos de 3 metros de onde 90 pessoas prendiam a respiração na escuridão mais absoluta, a diferença entre a vida e a morte já não dependia da engenharia, nem da coragem, nem de qualquer plano que alguém pudesse ter traçado com antecedência. Dependia unicamente de se o choro do bebê no quarto ao lado era suficientemente convincente, suficientemente banal, suficientemente doméstico para satisfazer aquela parte do cérebro do oficial que precisava de uma explicação antes de poder ir embora, essa parte que não obedecia à ideologia. Mas há algo muito mais primitivo e, por isso mesmo, muito mais imprevisível. Uma sede de coerência narrativa que, naquele caso particular, iria decidir quem vivia e quem não vivia antes que aquela tarde de novembro em Varsóvia chegasse ao fim. O oficial levantou-se devagar. E o que fez essa insinuação foi algo que ninguém que estivesse escondido do outro lado da parede conseguiu ver, mas que todos, de alguma forma que não tem explicação racional, sentiram. O choro que salvou 90 pessoas e o que custou pagá-lo. O oficial demorou exatamente 4 segundos para reagir. 4 segundos que naquele porão, do outro lado da parede que separava o mundo visível do mundo invisível, devem ter parecido 4 horas, 4 anos. Uma vida inteira comprimida no espaço entre um batimento e o seguinte. Porque quando o bebê chorou pela primeira vez, o som chegou com toda a clareza devastadora de algo que não podia ser ocultado. Algo que não obedecia a nenhuma disciplina, nem a nenhuma vontade, nem a nenhum instinto de sobrevivência. Porque os bebês não sabem que existem guerras, e os bebês não sabem que existem homens com botas e uniformes procurando exatamente esse tipo de som. E os bebês choram porque choram. Porque é a única coisa que sabem fazer. Porque é a única coisa que podem fazer. E naquele momento preciso, esse choro era a sentença de morte de todos os que respiravam do outro lado da madeira. O que ninguém sabia era que a mulher que havia respondido ao choro não o tinha feito por instinto. Tinha feito por cálculo. Por um cálculo fulminante, brutal, executado numa fração de segundo por uma mente que há meses se treinava para exatamente esse tipo de decisões impossíveis, para esse tipo de encruzilhadas em que não existe nenhuma opção boa e só há a diferença entre perder tudo e perder algo. Entre a catástrofe total e o dano que ainda pode ser sobrevivido. Seu nome era Irena Gut Opdyke. Ela tinha 23 anos e havia visto coisas que envelhecem a alma de uma maneira que os anos do calendário não conseguem medir.
e sabia com a certeza de quem já não tem medo do medo que, se não fizesse algo naquele instante, o oficial abriria a porta certa e a parede certa, e não haveria nenhum outro choro capaz de explicar coisa alguma. E, no entanto, o que ela fez foi tão simples que se torna quase incompreensível quando examinado à distância do tempo. Pegou o bebê, que havia parado de chorar um instante antes de as botas se imobilizarem, e o apertou contra o peito com a força exata para que o calor do seu corpo o acalmasse sem sufocá-lo. E então, com uma voz que não tremia, porque não podia se dar ao luxo de tremer, disse ao oficial que o bebê era da cozinheira, que morava na parte dos fundos da casa, que havia tido uma noite difícil, que essas coisas aconteciam, que crianças pequenas não distinguem o dia da noite e que isso era algo que qualquer pai poderia entender. Disse isso olhando nos olhos dele. Disse com a expressão de quem não tem nada a esconder, justamente porque tem tudo a esconder e sabe que a única maneira de proteger esse tudo é agir como se ele não existisse. Foi então que o oficial olhou para o corredor de onde havia chegado o segundo choro. O choro que Irena provocara ao apertar com os dedos a parte interna da coxa do bebê, com uma precisão que só pode ser descrita como clínica, como a de alguém que tomou uma decisão médica numa sala de cirurgia e executa o procedimento sem hesitar. O segundo choro não vinha da mesma direção que o primeiro. Vinha de mais dentro, de mais ao fundo, daquele lugar indeterminado onde os sons se confundem com os ecos e os ecos se confundem com a imaginação. E era exatamente isso o que Irena precisava. Porque um oficial que procura um som numa direção não pode procurar ao mesmo tempo um som noutra direção. E a dúvida é a única arma que funciona quando todas as outras armas já foram confiscadas. O que aconteceu a seguir mudaria tudo, embora não da maneira como as histórias épicas costumam mudar as coisas. Não com um confronto, nem com um gesto dramático, nem com uma frase que ficasse gravada na memória das testemunhas, mas com a coisa mais anticlimática e mais extraordinária que pode acontecer numa guerra. O oficial acenou com a cabeça. Só isso. Acenou com a expressão levemente entediada de um homem que já revistou 27 casas naquele mesmo dia e encontrou em todas elas exatamente o que esperava encontrar, que era nada. E que nessa fadiga acumulada e nesse tédio profissional, carregava sem saber o germe da única distração capaz de salvar 90 vidas nos 30 segundos seguintes. Deu meia volta. As suas botas voltaram a bater na madeira do chão, com aquele ritmo marcial que durante anos havia sido o som do medo em toda a Europa Central. E a porta principal daquela casa fechou-se com uma pancada seca que, do outro lado da parede, deve ter soado como o primeiro dia de um mundo novo. Mas a história não terminava ali, porque do outro lado da parede, o silêncio que se seguiu ao fechar daquela porta não era um silêncio de alívio. Não era o silêncio das pessoas que escaparam de algo. E o sabem e conseguem respirar e conseguem chorar de gratidão e conseguem tocar as mãos umas das outras na escuridão para confirmar que ainda estão vivas. Era o silêncio de quem compreende que acabou de atravessar o fio de algo que não tem nome, que esteve a 1 centímetro da catástrofe total. E que esse centímetro não era mérito seu, mas sim de uma jovem polaca de 23 anos que tinha beliscado um bebé na escuridão, com a frieza de quem sabe que o amor, às vezes, precisa de se parecer exatamente com o seu contrário para poder sobreviver. E que esse peso, o peso do que ela tinha feito e do que ainda lhe restava por fazer, ninguém o carregaria por ela. O choro que salvou 90 vidas, o bebé chorou. Foi um choro pequeno,
quase inaudível. O tipo de choro que uma criança de poucas semanas emite quando a fome, ou o frio, ou o instinto mais primitivo da sobrevivência ordena ao corpo que faça a única coisa que sabe fazer para dizer ao mundo que existe. Um choro que em qualquer outra circunstância teria sido o som mais natural do universo. O som com que começa toda a história humana. O som que os médicos esperam nos partos como confirmação de que há vida e de que essa vida tem intenção de ficar. Mas naquele porão, naquela tarde de 1942, numa cidade que os alemães tinham transformado numa armadilha com ruas e céus e fatiadas que pareciam normais, mas que tinham deixado de o ser desde o primeiro dia em que uma bota com águia gravada pisou seus paralelepípedos. Aquele choro não era o som da vida que começa. Era o som de 90 vidas que podiam terminar nos 30 segundos seguintes. O que ninguém sabia era que o oficial das SS que estava no andar de cima tinha ordenado silêncio precisamente porque tinha ouvido algo. Não o choro do bebê, ainda não, mas um rangido, uma vibração mínima no soalho de madeira que as suas botas tinham registrado como uma anomalia e que o seu treino lhe tinha ensinado a nunca ignorar. Era um homem metódico, daqueles que leem os relatórios 2 vezes e que anotam as discrepâncias em cadernos que guardam com o mesmo cuidado com que outros guardam fotografias de família. Tinha ordenado silêncio absoluto aos seus homens, com um gesto da mão, sem elevar a voz, e tinha esperado, imóvel, com a cabeça ligeiramente inclinada para o chão, como um cão de caça que farejou algo no vento e que não precisa de se mover para saber que a presa está perto. E foi nesse silêncio imposto, nessa quietude tática de predador profissional, que o bebê, alheio a tudo aquilo que ignorava, porque os bebés não sabem nada da história que os trouxe ao mundo, nem da história que os pode levar dele, soltou o seu segundo choro. Foi então que a mulher que o segurava fez aquilo que nenhum manual de resistência lhe poderia ter ensinado, porque não existia nenhum manual, porque aquela guerra era demasiado recente e demasiado brutal para que H houvesse tempo para escrever manuais. Porque o que aquela mulher fez naquele momento foi puro instinto, puro desespero convertido em ação numa fração de segundo que valeria mais do que qualquer estratégia planejada. Apertou o bebê contra o peito com uma mão e com a outra cobriu a pequena boca com uma pressão que era ao mesmo tempo a coisa mais cruel e a coisa mais amorosa que uma mãe pode fazer. E rezou sem palavras, rezou com o corpo inteiro, com os músculos e os ossos e o sangue, rezou a um Deus em quem naqueles anos muitos haviam começado a duvidar que existisse, mas a quem continuavam clamando, porque não havia mais ninguém a quem clamar nos porões escuros de uma Europa que ardia. E, no entanto, o choro havia chegado aos ouvidos do oficial. Isso era um fato. Um fato que os sobreviventes recordariam pelo resto de suas vidas, com a precisão dos momentos que mudam a arquitetura interior de alguém. Os momentos que se instalam na memória, não como lembranças, mas como cicatrizes. Como algo que já não é passado, mas que vive permanentemente no presente de quem os viveu. O oficial deu um passo em direção à parede. Depois outro. Suas botas sobre a madeira eram o som mais aterrorizante que 90 seres humanos haviam escutado em suas vidas. E isso era muito dizer, porque quase todos eles haviam escutado coisas que os livros de história levariam gerações para ter a coragem de escrever sem eufemismos. Mais um passo. A mão do oficial se estendeu em direção à madeira. Os dedos roçaram a superfície. No porão, 90 pessoas deixaram de existir durante um segundo que durou mais do que qualquer ano que tivessem vivido antes.
Mas a história não terminava ali. Porque a história nunca termina onde esperamos que termine. E porque naquela guerra houve momentos em que a salvação chegou dos lugares mais inverossímeis, dos gestos mais pequenos, das coincidências que não são coincidências, mas sim a soma de todas as decisões que conduziram aquele instante preciso. No quarto ao lado, no lado visível da parede, que era apenas uma parede para quem não soubesse o que escondia, havia um gato. Um gato velho e gordo que pertencia à família que vivia naquela casa e que havia sobrevivido à fome da ocupação com a indiferença soberana que os gatos têm perante as catástrofes humanas. Esse gato, naquele momento exato, derrubou um jarro de cerâmica que caiu no chão com um estrondo desproporcional ao seu tamanho. E o oficial virou a cabeça, e os seus dedos abandonaram a parede, e as suas botas moveram-se noutra direção. E 90 pessoas começaram a respirar de novo, com uma lentidão calculada, com o cuidado de quem esteve à beira de um precipício e aprendeu que, mesmo afastar-se da beira, é preciso fazê-lo devagar. O que aconteceu a seguir mudaria tudo, porque os alemães foram-se embora naquela tarde e o bebê sobreviveu. E 16 daquelas 90 pessoas viveriam para contar o que um choro e um gato e uma parede perfeita tinham tornado possível numa tarde de 1942, que o mundo nunca soube que tinha lá acontecido e que, no entanto, aconteceu. Com a mesma certeza silenciosa com que acontecem todas as coisas que ninguém registra, mas que são, talvez, as mais verdadeiras de todas. E, no entanto, o que aquele oficial jamais poderia imaginar. Enquanto suas botas ecoavam sobre a madeira daquela casa e sua voz preenchia cada canto com a brutalidade mecânica de quem aprendeu a tratar a vida alheia como uma formalidade burocrática, era que o choro que ouviu não era o choro que procurava. Era outro choro. Era o choro que uma mulher havia convocado de algum lugar entre o instinto e o desespero. Daquele território sem nome onde os seres humanos encontram recursos que não sabiam ter. Daquela reserva última que a história só aciona quando tudo o mais falhou. E o que resta é o próprio corpo como último escudo entre os que se amam e a morte que bate à porta de uniforme e com documentos em ordem. O oficial ouviu esse segundo choro, virou a cabeça e foi embora. O que ninguém sabia era que por trás daquela parede que não tinha nada de especial, naquele espaço construído com as mãos de um homem que conhecia exatamente o peso do que estava erguendo, 90 pessoas ouviram os passos se afastarem com a lentidão insuportável de quem não pode se mover, não pode respirar normalmente. Não pode fazer nada além de existir em silêncio e confiar em que o mundo, por uma vez, tenha misericórdia. E o mundo a teve. Não por acaso, não por sorte, mas porque houve alguém que tomou uma decisão no momento exato, no lugar exato, com a coragem exata que a situação exigia e que ninguém tem o direito de considerar pequena, porque os gestos que salvar 90 vidas não é pouco, mesmo que caibam no espaço de um segundo. Mas a história não terminava ali, porque a história daqueles anos nunca terminava num único momento de alívio. Terminava na soma de todos os momentos, na cadeia interminável de decisões tomadas na escuridão, no tecido invisível de pessoas que escolheram o bem quando escolhê-lo tinha um custo que a maioria não estava disposta a pagar. Cada parede construída em segredo, cada choro convocado a tempo, cada silêncio sustentado até o limite do que um ser humano consegue aguentar, era um elo dessa corrente que a história tem a obrigação de não deixar romper no esquecimento. Porque esquecer não é apenas perder o passado. É também perder a bússola que nos diz quem queremos ser. Foi então que a Europa
Muitos anos depois, começou a compreender que a resistência mais poderosa nem sempre empunhou armas. Às vezes, carregou um bebê nos braços. Às vezes, foi uma parede de madeira construída com perfeição silenciosa. Às vezes, foi uma mulher que gritou no momento certo para que 90 vozes nunca precisassem gritar. Para que 90 histórias pudessem continuar. Para que o futuro tivesse nomes onde de outro modo só haveria silêncio. Algumas paredes não contêm o frio, contêm a vida.